Bom dia a todos. Então, iniciando aí o nosso treinamento de hoje, né, o nosso treinamento do Condomínio Ritmo, que vai ser um bate-papo aqui com vocês sobre condomínio em si e sobre uma dúvida que o pessoal tem muito grande, que é com relação à topografia. Então, eu gosto de iniciar o treinamento sempre mostrando um pouco do condomínio. Vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente ver um pouquinho da estrutura do condomínio, como que ela vai ser, né? E vamos falar um pouquinho da obra também. Então, falando um pouquinho da Ágata, a Ágata é uma empresa feita por 3 sócios, o Rafael, eu e o José Renato, e nós viemos da Abaco, e a Abaco não trabalha com esse nicho de condomínios pequenos, condomínios gourmet, que a gente chama, né? Então, a gente resolveu entrar nessa área de fazer condomínios pequenos, mas com toda a infraestrutura. Então, essa aqui é a nossa portaria, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente buscou de facilidade quando a gente pensa, porque todo o projeto foi muito bem pensado, muito bem detalhado. E o importante sempre é a gente pensar no conceito do ritmo, tá? O que é o conceito do ritmo? É um estilo de vida único em um endereço singular, porque tem muito condomínio fechado na região do Vale dos Sinos, só que não tem tão bem localizado. Então, o que a gente sempre vai trabalhar aqui é segurança e localização. Uma coisa é você ter uma casa de rua, outra coisa é uma casa em condomínio. Então, aqui também fala um pouquinho, né, o melhor da vida contemporânea está no equilíbrio. Eu vou ter que voltar de vez em quando para permitir aqui que aí. Está no equilíbrio entre o bem-estar e a comodidade. Então, sempre falando de comodidade, você está perto do centro, você está perto do seu trabalho, você está perto do mercado que você gosta, da escola das crianças, né? Então, contemporâneo, sob medida e exclusivo. Exclusivo também porque são só 41 unidades. E quando a gente fala em residência até 559, é muito importante a gente ter, e quando vai apresentar o material que tem isso aqui, essa informação é que em cada lote podem ser construídos 559 metros quadrados. Ah, mas será que vão construir? Não necessariamente. É até 559. Esse é o potencial construtivo inteiro do terreno que foi dividido entre as 41 unidades. Então, sempre trabalhando em endereço, né, mais livre e exclusivo de Novo Hamburgo. E quando a gente vai trabalhar endereço, né, é importante a gente trabalhar Fevale, Fundação Evangélica, Clube Aliança, o Pindorama, que é uma das melhores escolas, Fundação Ernesto Frederico, supermercado, hospital, né, a escola que tem ali do lado também. Então, trabalhar sempre essa parte da localização com o cliente. Aí, uma reserva residencial exclusiva, né, e sempre quando a gente fala da palavra liberdade, quando a gente colocou aqui, pensou nessa palavra, é realmente você não ficar no trânsito, não pegar a rodovia para você ir para casa, é você poder estar trabalhando no centro de Novo Hamburgo e almoçar em casa com a sua família. Então, essa é a ideia do nome ritmo. Aqui a nossa portaria, que mais para frente eu vou explicar para vocês, mas começando a explicação assim, o melhor da portaria, tá, é você ter 2 portões de entrada, quando você está com um cliente, às vezes olha, dá uma olhada na portaria, você tem 2 portões de entrada e um de saída. Por que que esse detalhe é muito importante? Quem já morou em condomínio fechado sabe o que é difícil de você ter só uma entrada quando você tem visitante. Aí o visitante vai, interfona, cadastra, né? E aí, quando você é morador, você tem a tua entrada livre, independente de ter ou não visitantes. Aqui ficou nossa guarita, tudo com esse acabamento de alto padrão, revestimento. A gente procurou trabalhar com essa parte de pedra, né? Revestimento parecendo pedra.
Espaço rodeado pelo verde, vocês sabem que ali tem um espaço verde muito, muito lindo, que não vai ser suprimido aquele mato. Então, pórtico de entrada com monitoramento 24 horas. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas o monitoramento é com porteiro ou não? A nossa ideia é deixar toda preparada para que não tenha porteiro. Hoje, os estudos de segurança dizem sempre que porteiro não é segurança, né? Então, câmera, cerca elétrica, monitoramento à distância, tudo vai estar preparado dentro do condomínio. Salão de festa, quiosque gourmet, academia com equipamentos ótimos. Esse espaço de fogo de chão vai ficar muito bom. Vaga interna para visitante, playground com equipamentos de qualidade. E a piscina muito bonita e muito funcional, porque ela vai ter um spa aquecido. Então, se a pessoa às vezes está um pouco frio, esse spa ele vai aquecer mais rápido. E o beach tênis, que a gente vê que a parte de esporte é muito, muito interessante. Aqui nessa imagem é importante vocês trabalharem com os clientes de vocês a parte de infraestrutura, tá? Via arborizada, com iluminação discreta, todo o posteamento de iluminação. Quando a gente colocou discreta aqui, é até por conta da fachada das casas, tá? Então, cabeamento todo subterrâneo, sem cabo aparente, e a declividade da pista, né? Porque o pessoal fala, nossa, mas ali, como é que vai estar a declividade? A gente trabalhou isso, toda a terraplanagem está sendo trabalhada para que fique dessa maneira. Então, aqui é o nosso fogo de chão, nosso espaço. Aqui é a imagem do playground, com brinquedos de alta qualidade. E aqui, portões de acesso delivery, espaço administração e monitoramento, e 4 portões. Ah, eu esqueci do pequeno grande detalhe também, que é muito importante quando você vai trabalhar com um condomínio desse. O portão de acesso, por que 4 portões? Porque vai ter o de serviço. Então, o pedreiro, entrega de material, ele todo vai ser pelo portão de serviço. Acesso para pedestre, então, com um banquinho para você sentar, esperar teu Uber, esperar tua carona. Aqui, ó, exclusivo para obra. Isso aqui, gente, é muito importante, porque né, a gente sabe que um condomínio de lotes vai ter obra direto, então é fundamental esses detalhes. A parte da piscina é importante vocês saberem, tá? Vai ter o fitness aqui, que vai dar direto visão para o parquinho das crianças e para a piscina, então você está fazendo tua esteira, você está fazendo tua academia, você está vendo as crianças brincando, e aí aqui tem o spa vai ficar maravilhoso, a piscina infantil, e toda ela vai ser aquecida. Aqui é o nosso espaço churrasqueira, a gente vai deixar para colocar esse ponto mas não vai ser entregue, né, esse ponto de vende machine, a gente vai ver se a gente consegue já na abertura do condomínio com o fornecedor, essas mesas para a gente atender a parte do churrasco. Aqui a academia vai ser equipada, esteira, elíptico, a parte de pesos livres, então aqui você consegue fazer aí um exercício básico para o dia a dia. Nossa quadra de beach tênis, e o salão de festa vai ficar muito bom. Eu gosto sempre de explicar como ele foi concebido e montado para festas, tá? Ele vai ser entregue todo decorado, e o legal dele é que ele é dividido em basicamente 2 ambientes. Você tem o ambiente com as mesas redondas, caso a tua festa seja pequena, e um ambiente com essas mesas quadradas, quando a festa é um pouco maior, você usa esses 2 ambientes. E nós colocamos aqui um sofá com televisão, porque você coloca ali, se for uma festa infantil, um videogame para as crianças, um desenho, um clipe, né, com toda essa parte de som, e sempre aqui a cozinha gourmet, caso você queira preparar a refeição para os teus convidados, com uma churrasqueira muito boa, bem servida, aqui a parte... E aqui a gente chegou na implantação. A implantação, a gente tem aqui o que eu gosto sempre de mostrar para vocês por cima, né? Nós temos aqui, então, as 4 entradas, duas entradas, uma saída e uma entrada de serviço. Aqui ficam os estacionamentos, aqui dá para ver bem que tem a academia, que tem visão para o parquinho, visão para a piscina, e aqui o beach tênis, e essa daqui é a nossa área gourmet,
com a parte do fireplace, que vai ficar aqui também. Então, você tem uma área de lazer enxuta, mas pequena, mas que tem todos os equipamentos necessários para você ter ali uma vida legal, você poder ter seu lazer dentro do condomínio, não precisar sair para ir numa piscina, para jogar um beach tênis, para ir numa academia. E aqui a nossa implantação. Os nossos lotes, eles variam ali, o menor tem 210 metros quadrados, tá? Frente de 9, tem algumas frentes de 8, aí 264, e aqui, depois a gente vai falar sobre topografia, né? Começa a parte dos lotes que são mais acidentados, subindo aqui, aqui também tem um lote em aclive, aqui tem alguns em declive, tá? Isso aqui é uma previsão de passagem de rua, quando o cliente olhar o mapa, ele vai falar, mas o que é isso? A prefeitura colocou isso no plano diretor, a gente acredita que essa rua não vai ser nunca implantada, porque o custo de implantação é muito grande, mas como estava previsto no plano diretor, a gente teve que respeitar. E aqui vai ser uma vegetação que dificilmente vai ser retirada, esses lotes vão ter bosque de fundo, né, e aqui é uma APP, então não atrapalha nada, e aqui, essa linha pontilhada, é importante vocês saberem que a única coisa é que nós não poderemos construir aqui, mas o cliente vai poder usar essa parte do lote, só não pode construir a casa. Então, aqui a gente tem casas de frente de 17, fundo um pouco menor. Aí vai do cliente escolher o que ele gosta, se ele quer um terreno mais plano, ele vai pegar mais nessa região aqui, se ele gosta de um terreno acidentado para trabalhar bem a casa. Aqui você tem um terreno em aclive, você consegue ter uma vista muito bonita. Então, é muito questão de gosto. Aí aqui vive o seu ritmo, então aqui é o nosso endereço. Aí o pessoal sempre pergunta, e o condomínio, como é que vai ficar? A gente fez uma projeção de condomínio aqui, a princípio sem porteiro, para gerar em torno ali de R$ 1.000 a R$ 1.200 por mês, só com a parte de zeladoria durante o dia, para cuidar especialmente da parte de obra que chega, né, ajudar o cadastro. Mas a gente acredita que não vai passar disso, tá? Deixa eu ver, vou voltar para vocês. Então, eu queria apresentar para vocês o engenheiro responsável da obra. Vou parar minha apresentação. Que é o Rafael Dombrowski, ele também é sócio, e a gente vai falar um pouquinho sobre a topografia dos terrenos do condomínio Ritmo, para vocês entenderem como que vai ficar essa conformação, quem entra no terreno. Antes disso, a gente vai falar um pouco sobre como estão as obras, né? A gente está com as obras 50% já adiantadas, né, Rafael? E prazo de entrega das obras, a gente acredita que vai ficar pronto ali realmente para julho, a gente já tem a infraestrutura pronta, de 26, e a entrega em novembro. E também é importante falar para vocês sobre quando que o cliente pode começar a construir as casas. As casas, elas vão poder ser construídas, você pode aprovar o seu projeto desde já, o condomínio já permite isso. Você vai poder construir a sua casa quando nós entregarmos as obras de infraestrutura, que vai ser mais ou menos lá por junho, por aí, talvez um pouco antes. Mas o importante é que, até lá, você vai ter o tempo de elaborar o projeto, aprovar o projeto. Quando o seu projeto estiver aprovado, você vai poder começar a construir a casa. Então, eu vou passar para o Rafael para ele falar sobre obras, sobre a topografia. Vai lá, Rafael. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Joia, gente. Vocês já estiveram lá no local visitando, né? Imagino que é fácil de ir lá hoje, olhar a obra, né? Eu tenho percebido que o tempo aí não ajuda muito, com muita chuva, é difícil de visitar, às vezes o terreno, levar o cliente, às vezes nas partes altas ali, onde ele normalmente gosta, o pessoal gosta bastante daquela parte alta, por conta de ter uma vista perene, daquela mata, né, que a mata é uma mata que não sai, né?
pega toda o visual da cidade ali, é muito bacana. Eu vou projetar aqui para a gente poder ver uma, uma perspectiva 3D aqui, né? Para vocês terem uma ideia do empreendimento depois de pronto, né? Se vocês estão conseguindo enxergar a tela, né? Manter a minha tela. Talvez não estava ainda. Vocês me avisem quando a tela aparecer para vocês. Já apareceu a tela. Está aparecendo. Beleza. Então, assim, este é o nossa rua interna, né? Então, tem muita gente que tem aquela impressão de que as casas vão ficar muito próximas, né? Mas existe, além da rua, a calçada, o passeio, mais uma área condominial, mais um pequeno recuo que as casas vão ter que respeitar. Então, as casas não vão ficar tão próximas, que às vezes a gente entra naqueles condomínios de casas prontas, né? Que as casas são com fachadas assim, muito próximas, né? É um outro tipo de empreendimento. Eu acredito que esse empreendimento é muito mais valorizado por condição das casas serem diferenciadas, né? Cada casa vai ter o seu projeto, então isso vai dar uma variação de formas, de cores, vai deixar o condomínio charmoso e não fica aquele aspecto de corredor, assim, parece um... Não vai ficar com aspecto de pombauzinho, né? Que o pessoal deprecia muito quando são casas iguais, né? Então, além dos projetos serem diferentes, os terrenos também têm configurações bem diferentes. Isso eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui, né? Então, assim, deixa eu voltar lá para trás para vocês terem uma ideia de como seria a entrada do condomínio, né? Vamos colocar aqui, ó, chegando no condomínio, fazer como se fosse uma simulação aqui, né? Então, os veículos passam para o lado direito aqui, de morador e visitante. Ao lado esquerdo, nós temos aqui uma saída geral para os veículos e um portão grande. Até ele está projetado como basculante aqui, duas folhas, mas pode ser que ele seja de giro também, porque esse portão é para poder entrar um caminhão de mudança, um veículo maior, né? Então, não pode ter uma limitação superior, né? A gente tem percebido isso. Aqui seria uma entrada para pedestres exclusiva, né, para pedestres, é uma coisa que a gente não vê em outros condomínios, que o pessoal eles não resolve bem essa parte, né, então pedestre, tanto que entra quanto que sai, tem um local seguro aqui, adequado para ficar aguardando, né, uma criança esperando para um ônibus escolar, um adolescente esperando um Uber, por exemplo, para ir para um aniversário, e assim por diante, né? E entrando no condomínio, você já tem acesso direto aqui para a área de festas, aqui seria o salão de festas do condomínio, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho uma boa perspectiva. Do lado esquerdo aqui fica uma vaga para um caminhãozinho, vamos dizer assim, que foi exigida uma vaga para caminhão de visitante, para carga e descarga. Então, toda essa vaga aqui é uma vaga de caminhões, vamos dizer assim. Vou puxar para cá. Parece que aqui, ó. Aqui são, se não me engano, 5 ou 6 vagas veiculares. Voltou. Está travando o caminho. Não sei se vocês estão com a imagem aqui, né? Vocês estão conseguindo acompanhar a imagem? Sim. Sim, tá perfeito. Chegou o André. Bom dia, André. Só para atualizar que eu estou demonstrando aqui o condomínio, né? Eu não sei que para mim não está atualizando a minha imagem, mas eu estou acompanhando pela tela do programa aqui, né? Então, eu acabei tirando aqui o fitness e o poder, né? Depois eu vou mostrar em outra tela, porque isso aqui é para mostrar a topografia e as casas, né? Mas aqui logo passando a portaria já fica a área de festa. Então a gente concentrou toda a área de condominial junto com a entrada, porque você recebe visitante, coisa assim, você não tem esse pessoal de fora transitando dentro do condomínio.
Agora sim, voltando. Então, assim, os primeiros terrenos que a gente vê que é uma grande dúvida aqui em função de ter o mato, né? O mato impede que vocês consigam visualizar corretamente o que que tem lá. Então, aqui tem uma fotografia que foi levantada e dá para enxergar bem certinho o que que tem atrás, aqui, que seria esse morro. Eu vou tirar essa casa. Agora sim. Vocês estão vendo o talude? Sim, Não tá. a casa da Lud ainda não. Aqui parece que está travado ainda no... Parece que ainda ficou travado na tela. Ó, atualizou. Aí, Agora sim. Tudo bem. Eu percebi que alguma coisa que eu faço, ele fica pausado a transmissão. Aqui. Tudo bem. Então, assim, ó, aqui a gente consegue visualizar bem os primeiros lotes aqui, ó. Então, aqui está a portaria, né, ó. Tá meio travadinho de novo. Me avise se atualizar a imagem e aparecer a casa. tá, a hora que atualizar eu aviso, ainda está travado no talude. Mas Nossa, aí parece que apareceu a clico casa. na tela, ela aparece. Eu vou tentar... Tinta temporária. Vou tentar ver se eu desligo esse negócio aqui. Vamos ver aqui. Se vocês me permitirem, gente, eu vou pausar minha transmissão. Vou transmitir de novo, porque eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Pronto. Vamos de novo. Porque estava indo bem, né? Agora está indo. Eu fiz alguma coisa. Então, esse aqui é um exemplo de casa, aqui logo depois da portaria, né? Um terreno de em torno de 9 metros que nós temos aqui. Vagas para 2 carros e mais 2 carros na frente. Aqui são uma casa com vaga para 4 veículos. Essa é uma casa de aproximadamente 260 metros quadrados. Tá? E aqui o terreno para a gente poder visualizar o talude. Então, hoje vocês não conseguem visualizar o talude, porque a vegetação, ela cobre todo o talude. Apertei de novo, não trava. Aí, travou. Beleza. Só um pouquinho. Então, assim, esse talude, ele não impede que você ocupe o terreno, né? Só que cada proprietário, se quiser fazer o uso do terreno até o fundo, vai ter que fazer uma remoção de algumas árvores, que não é difícil, e uma contenção, se quiser fazer uma pequena contenção de 2 metros, pode fazer uma ocupação bem mais profunda do terreno. Nesses primeiros terrenos aqui, eles têm uma dimensão bem considerável, né? Eu acho que a preocupação maior, às vezes, seria com esses terrenos aqui mais próximos do fundo, aqui, que dá uma impressão de serem terrenos menores, né? E vai até do 1 ao 14, que são esses terrenos que têm o taludeamento ao fundo, não é um taludeamento artificial, é um taludeamento natural, né? E entre o 14 e o 15, tem uma áreazinha condominial, nós vamos fazer uma transição de cota aqui, e aí iniciariam os terrenos mais altos, que daí seria outro tipo de casa. Esse terreno aqui, por exemplo, 17, ele foi adquirido por um cliente, um advogado lá, e ele contratou já uma empresa especializada em desenvolvimento de projeto e construção, que é o Becker, né? O Becker, ele já tem experiência de construção em terrenos de alto padrão. Essa casa que nós estamos olhando aqui é uma casa de aproximadamente 360 metros quadrados. É uma casa que tem a garagem no... Esse aqui era só um desenho esquemático, isso não está tão perfeito, né? Mas ele tem uma garagem no nível da rua, então a garagem não toma espaço da área social da casa. Todo o segundo piso ficou área social e o terceiro piso para a parte íntima, né? Então essa casa acaba ficando uma casa mais ampla. E esses terrenos, eles são maiores, são terrenos de 12 de frente por às vezes 30 ou 40 de fundo, né? Eles têm uma grande profundidade, já prevendo essa questão
do talude, que às vezes impede a construção em todo o terreno. E para o lado direito, os terrenos são em declive. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de casa em declive. Isso é uma casa de em torno de 240 metros quadrados. Tá? É uma casa que tem no andar superior aqui, 4 quartos, sendo 3 suítes. O terceiro quarto seria como se fosse um escritório, né? Porque não está atendido por banheiro. Tem esse projeto depois, quem tiver interesse, eu compartilho, né? Então, ele ficou a rampa aqui bem evidente, né? Ou ela não impede essa ocupação, muito pelo contrário, você consegue fazer um andar a mais, que às vezes no terreno plano você não consegue fazer, né? Então, vamos dizer, teria vaga para 3 ou 4 carros. Vou fazer essa descida aqui na rampa para vocês entenderem como é que ficaria o fundo aqui do terreno, né? Então, a pessoa pode fazer um deck, ela não pode construir junto, porque eu estou mostrando exatamente aquela situação onde tem o recuo de ajardinamento, tá? Então, assim, esse terreno, deixa eu mostrar para vocês, ele vai ter uma mureta, aqui não está graficado corretamente, é uma mureta de em torno de 80 centímetros, mais uma grade. E ele é construído sobre um muro de 2 metros de altura. Então, só para explicar para vocês, assim, para quem olha de fora, nós vamos ter um muro de 2 metros de altura, mais uma mureta de 80 centímetros, mais uma grade de 1,80 m ou 2 metros, vamos dizer assim, né? Então, claro, essa grade não está representada exatamente a que vai ter, né? Provavelmente nós vamos usar uma tela de alta qualidade, uma tela tipo Otis, soldada, que é o mesmo padrão que o Alphaville usa no condomínio, né? Então, como é uma área junto à mata, também tem uma restrição de utilização de muro aqui na divisa, né? E principalmente porque aqui tem aquele recuo da rua, que nunca vai existir, nós já confirmamos com a prefeitura, aonde você também não pode fazer muro fechado na divisa. Mas depois do Habite-se, a gente já comentou com a Aline, ela vai explicar para vocês que depois do Habite-se, vocês podem construir um muro interno no lote aqui e fechar essa divisa, né? Isso por uma preocupação de vocês hoje, né, imaginando o que vai ficar, mas eu acredito que depois de pronto, o cliente vai olhar que tem um muro de 2 metros de altura, mais uma mureta de 80 centímetros, vai quase 3 metros de parede, mais uma grade, esse não seria um muro para segurança, né? Um muro seria um muro para privacidade. Porém, não tem rua, não tem caminho, não tem passagem de pedestre, não tem nada desse lado da casa, né? Uma área de bosque, de uma escola municipal, e bem longe da área de ocupação da escola, né? Então, assim, provavelmente vai ser uma área preservada eternamente. Então, você vai ter uma vista perene para um bosque, é uma vista bonita. E não tem movimento de pessoas. Então, assim, questão de privacidade, não tem que passar uma pessoa andando embaixo, o muro tem 2,80 m, então a pessoa não consegue enxergar para dentro. Deixa eu voltar aqui para continuar aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a vista de fundo do terreno. Então, esse seria o terreno de declive, logo à frente os terrenos de aclive, né? Eu vou subindo aqui para vocês terem uma sensação da rua aqui, porque, enfim, tem gente que me perguntou achando que a pergunta, mas a rua não vai ficar muito inclinada. A rua tem 8,33% de declividade, que é para subir de cadeirinhas de roda. Então, assim, a gente colocou dentro da normativa de acessibilidade da prefeitura, então, é uma rua bastante suave, tanto para subir quanto para descer de a pé, de carro, né? Deixa eu voltar aqui, ó. E os terrenos da direita, que o pessoal me pergunta bastante como é que é, né? Então, eu dei um exemplo da declividade máxima, que seria mais junto ao fundo. Seria esse lote onde está a casa, nós estamos falando que é o lote 26. Então, temos além do 26, o 25 e o 24, que são terrenos que estão reservados para um cliente, que é do nosso parceiro, que é proprietário do terreno total, né? Tem muita gente que me pede esses terrenos, né? Esses terrenos, acabou que o parceiro nosso sócio, que é dono das terras aí, né? Vamos dizer, o seu terrenista, ele reservou para si.
já tem uma destinação. Já perguntei se ele libera o terreno, ele não está muito afim de liberar, não. Ele tá bem interessado nesse negócio aí. Então, tem um cliente interessado no lote 26 também, tá? Vamos dizer assim, em negociação, porque o pessoal tem gostado bastante. É um terreno de 12,5 de frente, por 16 de fundo numa divisa e 18 na outra divisa. Não sei se o pessoal está mandando alguma mensagem, não, né? Tá, acho que não. Acho que não. Não. Tá. Então, assim, para vocês terem uma ideia, os condomínios de casa que a gente viu que estão sendo comercializados em Novo Hamburgo, a gente perguntou do terreno, a maioria do pessoal nem sabia que tinha terreno, achou que era só casa, né, mas, logicamente, toda casa tem uma fração de terreno a qual ela corresponde, e a gente foi verificar, esses terrenos têm 12 por 14, 12 por 13, 11 por 14, então, assim, os terrenos desses condomínios, que eu não vou citar o nome agora, eles são muito pequenos e de pouca profundidade. Então, são terrenos de 12 de fundo. Tá? E nós estamos trabalhando com terreno de 30 de fundo, de 25 de fundo. Então, mesmo às vezes que tem 8, 9, 10 ou 12 de frente, eles não são como os outros condomínios que estão vendendo casas prontas. Que tem 10 a 12 de fundo. Esses terrenos têm 20, 30, 40 de fundo, né? Até uma coisa que eu queria comentar depois sobre esses terrenos aqui, que são os que ficaram com pouca profundidade antes do talude, tá? Eles estão com 17, 18 de profundidade. Então, mesmo o pior terreno aqui do condomínio tem 4, 5 metros a mais de profundidade do que os terrenos dos condomínios que estão vendendo com casa pronta em Novo Hamburgo, que é o Almar, agora eu me lembrei o nome, e tem um outro condomínio que ainda não me lembrei o nome, mas é esses condomínios que eu estou falando, se não me engano, tem 2 ou 3 condomínios que seriam concorrentes de casa pronta, né? Agora, condomínios de terrenos, a gente vai falar em terrenos de 2 milhões de reais, de 1,5 milhão de reais para cima, de 2 milhões e meio, terrenos de 600 metros, terrenos muito grandes. Então, é para outro tipo de cliente, é um cliente muito, vamos dizer assim, um cliente muito rico, né? E o nosso terreno, ele oferece o mesmo conforto desses condomínios para super ricos, porém eles são acessíveis a toda a população, que o terreno tem uma entrada pequena, um parcelamento acessível, né? Você imagina uma pessoa que vai construir uma casa que vai gastar lá 800 mil, 1 milhão, pagar uma parcela de 15 mil reais é algo irrisório, né? Porque a pessoa já está capitalizada às vezes, para comprar o terreno à vista, mas ela não compra à vista porque a maioria do pessoal pensa, vou comprar depois de pronto, por que eu vou comprar agora, né? Aí vai construir a obra. Depois de pronto, os terrenos já não vão ter umas condições tão boas, né? A gente percebe que não há um movimento do município e do pessoal muito forte. Durante as obras, a gente vê que o pessoal é mais comprador com as obras prontas. Eu tive verificando os outros 2 condomínios na região aí do Burgo Velho, que são muito parecidos com esse nosso aí, que é uma rua no meio, com lotes e tal, só que não tem infra de clube nenhuma, né? Também o empreendedor me comentou que só vendeu depois que ficou pronto, né? Então, isso para nós é algo que a gente já está entendendo do mercado, né? Mas a gente gostaria muito que os clientes tivessem oportunidade de adquirir um terreno antecipadamente, pagando uma entrada, um parcelamentozinho, né? Depois a gente vê que fica muito disputado e os terrenos acabam sendo comercializados muito rapidamente, né? Então, ó, a frente do terreno é maravilhosa, é totalmente plana, são terrenos 100% ocupáveis. Os melhores terrenos são esses de fundo para o bosque, do lado direito de quem entra, né? Vou fazer uma vista da entrada novamente aqui para vocês entenderem aqui, né, como é que fica. Então, esses terrenos do lado direito são os melhores terrenos, 100% aproveitáveis, planos. Também tem nos fundos um muro de 1,20 m a 1,5 m de altura, mais uma mureta de 80 centímetros, mais uma grade de 2 metros de altura. Então, e essa grade vai ter um monitoramento eletrônico, então não vai ser nada muito simples de ser acessado, né? O pessoal acha que é pejorativo, assim, ter
ter uma parte de gradil, né? Mas essa questão da vista do bosque, que vai ser eterna ali, eu acho que também depois vai ser uma vantagem, depois que o pessoal conseguir visualizar, né? A questão da natureza e ver que não tem trânsito de pessoas, ou dos terrenos. Ah, agora eu voltei. Os terrenos do lado esquerdo também, os 3 ou 4 terrenos primeiros são muito privilegiados, porque eles têm uma profundidade maior do que os do lado direito. São terrenos de quase 40, 30 são mais de 30 metros de profundidade. Tá? Eu vou fazer aqui uma medição aqui para vocês verem a profundidade desses terrenos aqui. Aqui, ó. Então, vamos dizer, esses são os terrenos menores que ficam com menor área planificada. Vou puxar uma linha aqui para dividir o terreno, então eles têm 14,5 metros totalmente plano, tá? Então, sendo que a gente viu lá, por exemplo, os terrenos do Almar têm 12 metros de profundidade, esses terrenos têm 30 metros de profundidade, você pode fazer o uso do talude nos fundos, pode fazer em patamares, você pode fazer em contenções, pode fazer uma contenção mais alta, mais baixa, então ainda tem aproveitamento, mas só com esses 15 metros de profundidade, já faz uma casa espetacular. Vamos dizer que você faça uma casa com 8 de testada por 12 de fundo, nós já vamos ter uma casa aí de 100 metros de térreo, mais 100 metros no pavimento superior, dá 200 metros. Você vai fazer mais um ático, né, com um salão de festa, uma coisa assim, e vai para 260 metros. Nesse terreno aqui de 8 por 30, que vai ter 15 planificado. Então, assim, e os terrenos do Almar são casas de 120, 140 metros quadrados, um terreno de 12 de profundidade. Então, o corpo da casa deve ter 8, 9 ou 10 de profundidade, mais um quintalzinho ao fundo, ou lateralmente. Então, assim, só para a gente ter uma percepção, assim, comparando com outro tipo de empreendimento que já está um pouco mais pronto lá, né? Que contempla as casas, né? Eu vou eu vou abrir aqui, se alguém tem uma dúvida, quer que eu mostre alguma imagem mais esclarecer, senão eu vou mostrar outra coisa aqui, que é o clube. Eu acho que está ótimo, Rafael, ficou muito bom, bem esclarecido. É bom, espero que a ausência de questionamento seja nesse sentido aí. Foi questionado alguma coisa em relação à vegetação? Eu comentei que a vegetação, depois o cliente pode fazer o taludeamento do fundo, aprofundar mais a planificação do lote, do patamar, e remover algumas árvores ali pontualmente para fazer uma ocupação melhor. É totalmente suprimível, não sei como é que fala a palavra correta, né? Você pode fazer a supressão de algumas árvores ao fundo e fazer o aproveitamento. Então, esse bosque não é uma área de preservação permanente. É um bosqueamento natural que ficou no fundo, a gente optou por não tirar para preservar o talude ali. Quem quiser pode manter o bosque no fundo do terreno. Quem quiser tirar, pode tirar. Rafael, a respeito do recuo, Certo. Lembrar o pessoal qual é o recuo que será permitido ali. O recuo de ajardinamento da casa. Isso. Perfeito. Deixa eu ver se eu abro aqui uma plantinha aqui. Vai ficar bem fácil de mostrar para vocês aqui, ó. Projetos. Aprovados, implantação. Versão 10. Então, vou mostrar para vocês, esse aqui é o projeto aprovado do condomínio. Vamos aproximar aqui. Então, assim, o que acontece? A gente tem aquela rua que está visível, a calçada que está visível, que é esse trecho aqui de 1,20 m, ó, que tá, vou colocar aqui bem de 1,20 m, depois a gente tem mais 1,20 m de uma área que seria condominial, mas de uso privativo, então ela não conta o lote. Então, quando a gente fala, por exemplo, o lote X, lá, tal, tem 30 e tantos metros de profundidade, tem 30 metros de profundidade. Essa profundidade, ela não contempla esse 1,20 m. Então, se eu disser que o lote tem, por exemplo,
aqui, ó, 26,46 metros de profundidade. Ele tem 26,46 mais 1,20 m, que é de uso privativo do lote. Então, ele vai ter aqui, vamos dizer, 28 metros de profundidade. Tá? Porém, essa área aqui, o cliente não pode construir, né? Como se fosse um recuo condominial. Mas apesar de ser uma área condominial, ela é de uso privativo do lote. Então, você pode fazer jardinamento, pode fazer a rampa da garagem. Quando tiver um carro visitando ali, por exemplo, você vai botar atrás do seu carro, que já vai estar estacionado, você pode, o carro pode ficar estacionado sobre essa área, não tem problema, porque ela é de uso privativo, e estaria fora do passeio. Então, isso é um aumento. Nós estamos falando de 1,20 m, e nós vamos preservar mais 1 metro de recuo do jardim dentro do terreno, que o cliente vai ter que respeitar, mas ainda tem a possibilidade de fazer uma projeção de 50% sobre essa área em balanço da construção, né? Por exemplo, se quiser fazer uma sacadinha projetando, ainda é possível fazer, né? Eu respondi, porque falei tanta coisa, né? Mas vamos Sim, colocar assim, respondi. o recuo vai ser aproximadamente 2 metros do passeio, a construção da casa, Sim, né? Que é aquele visual que eu mostrei para vocês aqui das casas, né? Esse visual aqui está em torno de 2 metros, não projeto isso. balanço, Uhum. mas o balanço seria como se fosse uma platibanda dessa aqui, até poderia avançar um pouquinho mais, mas a gente resolveu preservar os 2 metros. Até comentando, o arquiteto fez um projeto de uma casa, ficou funda no terreno, né? Pode ser feito, mas acho que o natural vai ser o pessoal jogar as casas mais para a rua, que o próprio condomínio já é um quintal de todo mundo, que é uma área privada, né? Não passa público externo, né? E aí as casas, pelo que eu conheço, o pessoal vai privilegiar mais e ficar com pátio, jardim aos fundos, né? E jogar as casas mais para frente. Isso é o que a gente percebe que acontece nesses condomínios. A gente já tem várias experiências aqui desse tipo de empreendimento em outros municípios, para entender como é que se comporta. Ah, tá, estou tentando apertar na outra tela. Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do clube, não sei se apareceu ali. Apareceu. Posso mostrar isso aqui, Gal? Você acha que é... Sim, sim, eu acho importante. Ah, bacana. O pessoal tá enxergando a minha tela aí? Sim. Sim. Uhum. Esse aqui é aquele corte do clube, né? Só para mostrar um pouquinho para vocês, que a gente normalmente olha aquela implantação, vê só um monte de telhadinho, né? Aqui é uma forma de a gente visualizar, né, o que vai ter lá, né? Então, o acesso, que a gente estava olhando ali na perspectiva, como quem entra no condomínio, logo após a entrada que a gente tem esse salão de festa, que as imagens de perspectiva não dá tanta essa noção de amplitude, mas é um bom salão de festas. A gente fez um projeto de decoração com uma arquiteta, design de interiores e tal, então ela fez uma projeção, pode ser que depois o condomínio acabe também fazendo alguma modificação, né, porque depois a gente entrega, não tendo mais controle, mas eu achei que ficou muito boa a ideia da arquiteta, de dividir um pouco os espaços, dá para fazer uma grande festa, né, ou dá para fazer uma festa mais íntima, assim, também, né. O salão permite, ele é bastante versátil e bem equipado, então tem uma área de banheiros aqui bem ampla, uma cozinha gourmet enorme, com uma churrasqueira É. Essa parte da boa para cozinha gourmet que eu passar sempre ressalto, ficou uma muito janela aí. Ai, ai. A parte aqui de administração, né? Então, a ideia é que fique um administrador do condomínio, não é porteiro, né? Esse condomínio não tem um espaço de porteiro que o cara faz, um cara crachá, ele é um sistema eletrônico de acesso. Então, quando o cliente entra aqui, ele se identifica, ele tem uma clausura aqui, por exemplo, para ficar esperando o morador aceitar, receber e tal, né? O cara não fica na rua, por exemplo, você chega lá
no Hamburgo Village, lá, para visitar o amigo de, sei lá, de Uber, coisa assim, desce lá na portaria e você fica na chuva, ali não tem nada amigável para a pessoa que está a pé no condomínio. Por exemplo, se uma pessoa vai da casa para pegar um Uber na rua lá, o Uber não entra no condomínio, ela toma chuva, chega lá e não tem onde ficar, né? Fica na chuva. E a gente teve um cuidado maior para que ficasse como se fosse um edifício de alto padrão, né? Sempre tem uma boa portaria, um espaço bonito, com poltronas, né? Para que o visitante espere confortavelmente. Eu acho que isso vai ser bem agradável depois, quando o cliente for olhar lá, a percepção do condomínio vai ser muito boa, né? Nosso grande trabalho hoje é tentar transmitir essa informação para o cliente, né? Com imagens, com conversas, assim, né? Para que o cliente se sinta tentado a comprar, que ele consiga entender o que o condomínio entrega, né? Aqui a gente tem a área de beach tênis e de piscinas, né? Junto com o salão de festa, que o salão de festa tem uma visada muito bonita dessa parte aqui, né? E vice-versa. A parte de fitness, só para vocês terem uma ideia aqui, é amplo esse fitness. A gente tinha um espaço de kids junto, né, que a gente eliminou para fazer uma boa academia, e a parte kids ficou só o playground externo aqui, né, que tem um vidro aqui. Quem está na academia, por exemplo, pode ficar observando a criança brincando no playground, pode ficar correndo na esteira e vendo ali aquele visual da piscina, que é muito bonito. Temos um salão de festa externo aqui, que pode ser bem ocupado com mais mesas, mais cadeiras. Ele é bem amplo, né? Fez a ocupação dele só embaixo da parte coberta, né? Mas vai ser um lugar de convivência, assim, muito, muito bom, com bastante espaço para você usar não só a piscina, a academia, você tem um bom espaço de vivência equipado com geladeira, tudo. Nós deixamos um espaço aqui para instalação daquelas vending machine, né? Então, não é do condomínio, o condomínio não tem uma vending machine, mas ele vai ceder o espaço para essas empresas que atendem, e é comercial, né? Então, ela vai colocar ali, por exemplo, uma vending machine para atender o condomínio. Eu vejo que o pessoal bota lá, vende carvão, vende alcatra, picanha, também tem refrigerante, tem cerveja. O pessoal tem umas coisas bem interessantes, assim, que hoje tem para atender os condomínios, né? Vou colocar em perspectiva aqui, acho que fica bacana de olhar também, ó. Embora tá isométrico, você perde aquela perspectiva com profundidade, né? Mas já dá para ter uma noção aqui, só para mostrar para vocês aqui como é que acessa a parte de tênis. Aqui você desce uma rampa, né? O terreno ele é bem mais alto do que a rua, desce uma rampa, chega no nível da quadra de tênis e chega no nível do fireplace, que é uma área de contemplação que a gente criou, toda jardinada, com piso permeável, aonde tem um espaço de fogo de chão. O pessoal pode ficar ali, tem um contato direto com a rua, por exemplo, com o muro de vidro aqui, né? Então, o pessoal pode ficar aqui conversando, aguardando, às vezes, alguém chegar da rua, você tem uma boa visada ali da rua, embora você fique preservado, porque ele é um piso que vai ser 80 centímetros acima da rua, mais uma vegetação aqui, né, uma barreira vegetal, e esse muro de vidro também ele vai ser adesivado, vai ser leitoso, alguma coisa assim, ou reflexivo, de forma que também não fique totalmente exposto para quem passa na rua ali. Embora essa rua ela é muito tranquila, ela não é passagem para algum lugar. Tem muita gente que passa a vida inteira indo para aquela escola da Fundação Evangélica e nunca passou na frente ali, né? Então é uma rua totalmente sossegada. Então o pessoal pede assim, mas vamos pavimentar essa rua. A gente poderia verificar isso aí, né? Não vou dizer que posso pavimentar, porque isso é o município que faz, né? A gente pode pedir para o município pavimentar, mas só o fato de ela ser uma rua de blocos de pedra também é um motivo que as pessoas passam devagarzinho na rua, não é uma rua de trânsito rápido. Então, tem gente que prefere que fique de pedra, por exemplo, para que não passe um veículo em alta velocidade, né? Já fica uma rua mais local ainda.
Então, uma vista da frente aqui, daí eu vou abrir na perspectiva que eu acho que fica mais bacana de visualizar. Aí. Rafael, tem uma pergunta do Tiago Prado. Opa, por favor. Em Aí, relação à drenagem, esses lotes que ficam certo. embaixo da parte alta, vai ter algum tipo de escoamento já pré-definido? Deixa eu tentar visualizar por aqui, ó. Tá, quais lotes? Seriam os que ficam embaixo da parte alta, acredito ali. Os da esquerda. Do lado esquerdo. Aqui? Tem o talude, Isso. né? A partir daí, onde começa o talude. Uhum. Certo, certo. A drenagem do talude, do lote. O que ele está falando assim, quando chove muito, como ele é só terreno, não existe um sistema de drenagem. Vai drenar e vai cair na galeria de água pluvial que fica na rua, né? Como é Aí, que funciona isso aí? cada um, ao construir a sua casa, aí sim vai captar a drenagem daqui e jogar na água pluvial. Então, faz a drenagem no seu lote, vai ter um dreno de fundo lá no quintal dos fundos, né? isso. E esse dreno vai estar conectado com a rede pluvial do condomínio e vai guiar toda essa água para a bacia de amortecimento e depois para a rede. Talvez ele fique preocupado assim, se é um morro, se fosse um morro bem alto, não toda é. a água que vem lá do morro bem alto vai para onde, né? Talvez, mas aqui não é muito. Não, é um taludezinho, vai chover aqui, vai escorrer uma certa não vai água, mas pegar é permeável, uma então montanha. a maior parte absorve. Ó, o Thiago compreendeu aqui, mas eu já vou aproveitar essa deixa aqui e comentar também, porque o pessoal pergunta, assim, né? Já tive esse questionamento. O que vai acontecer com essa coisa do fungo aqui, né? Então, sim, né? O terreno, a montante, vamos dizer, lá em cima, lá, que vem antes, ele pode jogar por gravidade a água pluvial dele para o nosso terreno, que vem caindo, isso aí a prefeitura permite. Então, hoje, os vizinhos aqui tem vários que jogam a drenagem pluvial dele aqui. Né? Da mesma forma, nós aqui, esse terreno de fundos, também vai poder jogar um pluvial deles excedente para o mato aqui, né? O que vai acontecer? Já existe uma captação desses terrenos aqui, que vem um cano aqui e liga lá com a rede da rua, né? Então, nós vamos reforçar essa captação dessa drenagem aqui e vamos conectar ela com a rede pluvial do condomínio e vai jogar para a rua. Então, esse efeito vai ficar melhorado no final da obra. Então, a preocupação do Thiago é coerente, porque os terrenos de cima, alguns estavam jogando água para dentro aqui. Então, também dava um aspecto de terreno molhado. Só que com as obras, então, nós vamos canalizar todas essas drenagens pluviais dos terrenos adjacentes, né, a montante, vamos conectar nessas redes, ligar com a rede pluvial do condomínio e, né, direcionar para a rua. Então, no princípio, não teria problema de água descendo morro abaixo e lavando. Inclusive, teve um cara que eu fiquei assim, né? Preocupado, né? Pela posição dele, que achou que né, as chuvas iam ter questões assim, né? Por exemplo, aqui, o que acontece? Mas a água vai vir correndo aqui pelo morro, vai descer, vai atravessar a rua e vai alagar esses terrenos aqui, né? Então, esse tipo de coisa não acontece. Primeiro, porque a rua, ela não é totalmente plana, né? Ela tem um formato de telhadinho, assim, né? O meio dela é mais alto. Então, toda a água que vem deste lado aqui do terreno cai na sarjeta, que vai ser uma calha, não vai ter meio fio, vai ser meio fio zero, né? Então, tem a calçada, uma calha e a rua que sobe e desce. Então, a água que desce o morro aqui, ela não vem com velocidade porque o terreno é natural, né? Depois, quando tiver a casa, isso vai direto para a galeria. Então, no terreno natural não tem velocidade de escoamento e ela, além de cair para cá, ela também cai para frente, porque o terreno desce no sentido da rua. Mas, assim, a água que cair aqui vai ser captada pela rede pluvial aqui e vai
descer por debaixo da terra, né, lá nas galerias, não vai cair uma enxurrada, assim, vai ficar aquela água caindo como se fosse uma cachoeira no terreno. Aqui, né? Mas é isso, também não, acho que não é para estender tanto nessa questão aí, Perfeito. mas Uhum. se Mas eu sobrar acho dúvida aí, a gente isso, retoma, né? já são 10 horas, então acho que já dá para a gente encerrar esse treinamento, avisando a todos que vai ficar gravado, e eu agradeço aí a atenção de todos e a participação, aí vou encerrar a gravação, muito obrigada. Ficamos à disposição aí, se precisarem conversar aí, alguma uma dúvida aí, algum detalhamento, né? Só me chamar, a gente tem as topografias, curva de nível, para passar para os clientes, então fiquem bem à vontade.